Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma, dando continuidade ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estaremos então hoje apresentando o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na tradução de Guilherme Ribeiro. Se você não é inscrito neste canal, por favor inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, seus comentários, para que a gente possa ir melhorando o nosso trabalho. Muito obrigada. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos, a nova era. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. São Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e aos caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpida nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próprio. 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade a essas leis, houve-se-lhe atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava. Abre parênteses, item 1. Fecha parêntese. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puna a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 25 e 6. Nas traduções feitas pelas igrejas católicas e protestantes, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma, onde está na terceira e na quarta gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia. A Vulgata Latina, a tradução de Zamenhof, mudaram o texto para até a terceira e quarta gerações. Esses textos truncados que aparecem na tradução da Igreja Anglicana, na Católica de Figueiredo, na Protestante de Almeida e outras, tornam monstruosa a justiça divina,
pois que filhos, netos, bisnetos, tetranetos inocentes teriam de ser castigados pelo pecado dos pais, avós, bisavós, tetravós, foi uma infeliz tentativa de acomodação da lei à vida única. A editora da FEB, 1947. Voltando ao texto. Apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. E é evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo. Item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, pois mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí está a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J, quis. O texto certo que, por mercê de Deus, já está reproduzido pelas edições recentíssima a que nos referimos, traduções brasileiras, e de Zamenhof, que referem com o Sr. Jerônimo, mostram que a lei ensina veladamente a reencarnação e as expiações e provas. Na primeira e nas segundas gerações, como contemporâneos de seus filhos e netos, o espírito culpado ainda não reencarnou, mas um pouco mais tarde. Na terceira e quarta gerações, já ele voltou e recebe as consequências de suas faltas. Assim, o culpado mesmo, e não outrem, paga sua dívida. Logo, tem-se de excluir a primeira e a segunda gerações e expressar na terceira e quarta como realmente é o original. Achamos conveniente acrescentar aqui esta nota para facilitar a compreensão do estudioso que confronte a sua tradução da Bíblia com a citação do Mestre. A editora da FEB, 1947. Voltando ao texto. Dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprida integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas,
Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. O Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele diz permaneceu ininteligível, falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina, em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra dos mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que a Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias, porém, provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam, faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse.
Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, vencida foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que às esmaga se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. E toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após essa elaboração, que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Instruções dos Espíritos, a nova era. Item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser um pouco frontispício brilhante, qual faraó destinado a clarear a estrada para a humanidade que tinha de percorrer. A moral de Moisés ensinada era apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido se pudessem adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. A inteligência deles, e muito atrasada, se achava em imoralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes faltavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes faltava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam, e a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que elas realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não acreditem, porém, que este desenvolvimento se efetue sem dúvidas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelita. Abre parêntese, Mulhouse, 1861. Fecha parêntese. Item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade,
permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboara o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são há 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria, sim, meus filhos. O mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serem derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos, São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, abre parêntese, Portiers, 1861, fecha parêntese. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ele a vigorosa falange do pai da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Com vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade, quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou. As características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. É essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade, que ele outrora pressentia, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que chamam Erasto, discípulo de São Paulo. Abre parêntese, Paris, 1863, fecha parêntese. Nota. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não via enquanto homem.
liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra apreciava as coisas de acordo com seus conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz se lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava enquanto vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontravam em posição análoga. Concluímos assim o nosso primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigada.